4, versículo 1. Irmã Albertina, prepara o livro de Lucas, capítulo 7, versículo 11. Vamos meditar até versículo 17. Mateus, capítulo 4, versículo 1. Vamos meditar até o versículo 4. Amém? Diz assim a Sagrada Escritura. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele, o tentador disse: Se tu és o Filho de Deus, manda estas pedras se tornarem em pães. Último versículo. E ele, porém, respondendo, disse: Está escrito, nem só do pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Irmão Albertina tem a oportunidade. Versículo 11, Lucas 7, versículo 11. Aleluia. Uhum. Amém. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levava filho da sua mãe. Aleluia. Era vivo. Uhum. E com ela ia uma grande multidão da cidade. Uhum. E vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão. Aleluia. E disse: Não chores. E chegando-se, tocou esquife. Uhum. E os que o levavam pararam. E disse: Mancebo, a ti te digo, levanta. E o defunto assentou-se e começou a falar. E entregou-a à sua mãe. Verso 16. Aleluia. E de todos se apoderou o temor. E glorificavam a Deus, dizendo: o grande profeta se levantou entre nós e Deus visitou o seu povo. Verso 16. Glória a Deus, o último. E correu dele esta fama por toda a terra. Amém. Glória a Deus. Igreja pode tomar o seu assento. Já se quero agradecer a Deus, primeiramente agradecer a Deus pela vida que Ele me concedeu. É bem verdade que eu tenho muitas coisas para agradecer. Só citá-las, irmãos, vão pensar que eu estou a orar. Quero agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito na minha vida. Sem esquecer de agradecer a Deus pela tua presença aqui neste lugar. Glória a Deus. Estamos a decorrer do culto da quarta-feira. Estamos a ministrar num único tema, o outro lado. Amém? Esse é o tema que nós estamos a pregar durante este mês, o outro lado. Hoje é a terceira parte, se não me engano, da ministração, o outro lado. Deus seja louvado para você que estás a acompanhar nestes cultos, nesta pequena atividade em que a gente está a ministrar. Deus está a falar, está a abençoar para a honra e a glória de Deus. Você que estás pela primeira vez sobre este lugar, entraste este tema, que é a terceira parte. Creio que Deus vai falar contigo e Deus vai se mover neste lugar. Diga no teu irmão que está à esquerda à direita, diz para ele: seja bem-vindo, bem-vinda no culto da quarta-feira. Isso mesmo, glória a Deus, Deus seja louvado. Sem perca de tempo, porque o tempo não nos permite.
A Bíblia Sagrada, no livro que nós acabamos de meditar, antes de eu ministrar neste livro, neste capítulo que nós acabamos de meditar, permite-me a dar a continuidade da pregação em que nós estivemos a ministrar ontem. Ontem eu preguei com o tema cumprindo a chamada, cumprindo o meu chamado. E pela graça de Deus, nós abrimos o livro de Êxodo. Nós falamos a respeito da chamada de Moisés. E quando eu estava a estudar a pregação de hoje, eu senti a necessidade de dar continuidade, não fugindo do tema ao outro lado, dando a continuidade a respeito ou cumprindo o meu chamado. Porque o que me chamou a atenção é a respeito do nascimento de Jesus, porque a Bíblia Sagrada fala no livro de Mateus, que nós acabamos de meditar, fala a respeito do batismo de Jesus. Depois do batismo de Jesus, a Bíblia Sagrada fala que Deus, o Espírito do Senhor, levou a Jesus ao deserto. E mesmo no livro de Mateus também nos apresenta concernente o nascimento de Jesus. O livro de Mateus narra em que Jesus nasce numa época onde a governação daquela época era do rei Herodes. Rei Herodes o Grande é que estava a reinar aquela época em que Jesus nasceu. Só que a Bíblia Sagrada fala da visita dos magos do Oriente. Você conhece muito bem a história. E a Bíblia Sagrada continua narrando, dizendo é que o rei Herodes, quando se apercebeu em que os magos não voltaram a dar notícia, ele vai dar um decreto que todas as crianças que tiverem 2 anos para baixo seriam mortos. O que me chama a atenção é que a mesma coisa da matança acontece também na época de Moisés. A época de Moisés era governado por Faraó. O Faraó que governava aquela época era o Faraó que não conhecia José. E a Bíblia Sagrada fala que o povo de Israel estava a multiplicar de uma forma extraordinária. E pela multiplicação do povo de Israel teve lá no Egito, então Faraó vai decidir matar as crianças de 2 anos para baixo. E houve uma semelhança da matança do tempo de Moisés e do tempo de Cristo. E eu comecei a refletir a respeito, dentro da numerologia bíblica, é que o número 2 fala de concordância, o número 2 fala de testemunho, o número 2 fala da confirmação. E quando eu comecei a entender a respeito deste mesmo número 2, eu compreendi que Deus, Jesus, estava a falar com os fariseus. Perguntavam para Jesus: com que autoridade tu faz isso? E ele está a dizer para aqueles povo, ou para os fariseus, dizendo o seguinte: antes de eu falar com que autoridade faço isso, primeiro você deve me responder a respeito do batismo do João Batista. E algo me chama a atenção é que no mesmo ministério de Jesus, a respeito do número 2, que é o número da concordância, da confirmação, porque na tradução judaica, quando você acusa alguém, deve haver 2 pessoas para testificarem se você está certo com aquilo que tu estás a afirmar. E a obra que Jesus fazia, era necessário que alguém testificasse. Os fariseus vão perguntar para Jesus a respeito daquilo que ele testificasse. E Jesus vai responder que o meu testemunho não é igual ao vosso testemunho. Aquele que está em mim, quer dizer, o Pai que está em mim, ele testemunha de mim mesmo. E eu começo a compreender nesta noite é que muitas das vezes nós procuramos testemunho na mão do homem.
homem. Muitas das vezes nós procuramos em que o homem testifica as nossas obras. Muitas das vezes nós fomos interrogados pelaquilo que nós fizemos. Mas algo me chama a atenção, é que Jesus está dizendo para os seus discípulos, é que quando vocês começarem a operar, o Espírito que está em vós vai falar por vocês. Eu começo a compreender tudo quanto eu e você fizemos para debaixo da vontade de Deus. Deus é quem testifica, Deus é quem confirma as suas obras em nós. Então começo a entender tudo quanto Jesus fazia. Jesus não dependia do testemunho do homem. Jesus não dependia do testemunho do irmão à direita, do irmão à esquerda. Jesus dependia do testemunho do Pai. Se o Pai testemunhou a graça, então a graça está em mim. Se o Pai testemunhou o dom, então o dom está em mim. Tudo quanto eu irei fazer, o Pai vai se responsabilizar em confirmar. Muitas das vezes nós pedimos confirmações por alguma coisa que nós já temos. Talvez você profetiza, ainda pedes confirmações, se é da tua cabeça ou não. Ou algumas pessoas se levantam e começam a murmurar a teu respeito daquilo que você faz, e automaticamente muita gente estão a perder a graça, porque estão a olhar muito para aquilo que o homem fala. Mas algo me chama a atenção, é que Jesus olhou para ele e disse: o meu testemunho é verdadeiro, porque o Pai que está em mim, ele mesmo testifica. O que eu quero dizer nesta noite é o seguinte: não se preocupa com aquilo que o homem diz, mas se preocupa com aquilo que Deus disse sobre a tua vida. Aquilo que Deus falou está falado sobre o teu ministério ou sobre a tua caminhada. Não necessita do testemunho do homem, mas necessita da testificação do Espírito de Deus que está sobre a tua vida. Uma vez que a graça de Deus superabunda sobre a tua vida, então a manifestação da parte de Deus será visível para a tua vida. Moisés, ele nasce numa época em que o povo estava a ser açoitado, e Jesus nasce numa época em que o governo Herodes libera um decreto. Só que a chamada de Moisés e de Jesus tinha a mesma semelhança. Por que tem a mesma semelhança? Porque Deus chamou Moisés para libertar o povo de Israel do Egito. Por quê? Porque o povo estava a ser escravizado. E quando eu olho no ministério de Jesus, eu começo a compreender é que a chamada ao ministério de Jesus é para libertar o povo da escravidão do pecado. Então eu começo a entender é que Jesus veio nos libertar da escravidão do pecado. E eu entendo que Moisés veio para libertar o povo de Israel da escravidão do Egito. E eu entendo algo aqui profético. É o seguinte, é que aquele que Deus estipulou uma promessa não podem viver perante a escravidão do inimigo. Eu começo a entender, aqueles que têm promessa da parte de Deus não podem ser escravos do homem, não podem ser escravos dos problemas. Automaticamente Deus é obrigado a enviar um auxílio, porque o auxílio representa ajuda, o auxílio representa a libertação. Deus olhou para a terra e viu que a terra estava condenada, e automaticamente ele teve um plano, enviou seu filho amado para morrer na cruz do Calvário, para poder libertar o povo do pecado. Mas só que a chamada de Moisés era limitada. Por quê? Porque a chamada de Moisés testificava somente para o povo de Israel. Mas a chamada de Jesus não é somente para o povo de Israel. A chamada de Jesus é para o mundo inteiro. Começa a compreender que Jesus, Deus chamou Moisés para libertar o povo de Israel, mas Deus enviou Jesus não somente para libertar o povo de Israel, mas sim para libertar todos aqueles que creem no nome do seu Filho unigênito. Automaticamente esses já não são mais escravos do pecado. Eu começo a compreender a chamada em que
Moisés e Cristo. Só que quando Jesus nasce, automaticamente o anjo diz para Maria e José para eles irem para o Egito, até que ele ordenasse para voltarem. Por que o anjo disse para Marta e para Maria e José para irem para o Egito? Primeiro que Jesus carregava uma chamada, um propósito, e automaticamente Jesus era apenas um menino. Uma criança não pode cumprir uma chamada. Uma criança está numa fase de crescimento, porque a diferença é alguém crescido e alguém que está na fase de crescimento. Aquele que está na fase de crescimento tem muita coisa para aprender para frente, mas aquele que já é grandinho, já é crescido, já não tem mais muita coisa para aprender, porque muita experiência ele já teve. Eu começo a entender que Jesus tem muita coisa para fazer. Não era matança em que Herodes o Grande estipulou por naquela época que vai matar a chamada, o ministério, o propósito de Cristo. Só que muita gente também são assim. Todos quanto têm uma chamada, automaticamente chamam atenção. Primeira coisa que chamou a atenção do rei Herodes é a respeito da expressão rei dos judeus, porque antigamente ele era o rei dos judeus, mas só que os magos disseram que viemos adorar aquele que é o rei dos judeus. O rei Herodes entendeu que não se referia a ele, mas se referia a outra pessoa. Então automaticamente o rei Herodes compreendeu e fez logo um cálculo. Se até hoje os magos não viram me trazer uma resposta, então esse menino talvez já tem 2 anos, então vou levar um decreto para matar todas as crianças que estão 2 anos para baixo, seriam mortos, porque rei Herodes tem a certeza, ainda que eu não conheci o menino, só de saber a idade dele, automaticamente eu chego lá. Mas o anjo do Senhor vai dizer para Maria: vão ao Egito, vão para lá, se escondem até que eu possa dar um alerta para vocês voltarem. Eu não sei se alguém aqui está a entender. O que eu quero dizer para a tua vida é o seguinte: você que tem uma chamada, você que tem uma promessa, você que tem um propósito, você que está na fase de crescimento, tem problemas em que Deus não vai permitir você passar. Deus vai te livrar para te preparar primeiro. Quando você passar aquele problema, você está capacitado para até aquele problema. Jesus era criança, não poderá combater uma tribulação daquela. Então Deus deu um escape para o seu filho, porque ele tinha um propósito. Muitas das vezes Deus me dá um escape para não matar o propósito dele sobre a nossa vida. Por isso eu começo a entender que muitas das vezes queriam te matar, vieram um acidente e não deu certo. Muitas das vezes queriam te apertar o pescoço e não deu certo. Muitas das vezes teus inimigos se levantaram contra a tua vida para complicar a tua vida, mas até hoje eles se perguntam por que não deu certo. E eu começo a compreender é que Davi está dizendo: ainda que eu andar sobre o vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Quer dizer que Davi estava debaixo do propósito de Deus. Quem está debaixo do propósito de Deus tem a confiança, ainda que a tribulação venha, não vai me matar, porque o propósito está firme em mim. Quem tem propósito de Deus automaticamente tem a qualidade da proteção de Deus sobre a tua vida. Então fica relaxado, fica descansado, porque aquele problema que estás a passar é Deus que permitiu, e se Deus permitiu é porque vai passar. Se Deus olhou o problema é grande, Ele te deu o escape, porque Ele sabe não estás capacitado. Todos os problemas que você tem na tua vida, Deus já te deu o escape. Todos os problemas que vem na tua vida é porque Deus já te deu o livramento, é porque Deus já te deu a capacidade para suportar. Porque um menino não pode suportar um problema grande. Um menino tem que suportar primeiro as quedas de gatinhar. Um menino tem que suportar primeiro a dificuldade de marcar passo. Um menino tem que saber a dificuldade de correr. Primeiro tem que cair, mas alguém grande já não está mais nesse nível. Quer dizer, o nível do teu problema, identifica o
graça que Deus estabeleceu sobre a tua vida, o nível do teu problema, identifica o nível da unção em que Deus estabeleceu sobre a tua vida, o nível do teu problema, identifica o nível da proteção divina que Deus estabeleceu sobre a tua vida. Tem pessoas que estão a chorar muito, tem pessoas que estão a lamentar muito, porque eles não compreenderam que existe um outro lado que Deus permitiu sobre a vida dele. Deus olhou para a matança, meu Deus do céu, lá na Judeia, então automaticamente levou o seu filho no outro lado, o lado do escape. Tem pessoas que Deus está levando no outro lado, que é o lado da misericórdia, que é o lado do escape. Quem está no outro lado tem a visão de Deus, quem está no outro lado tem a providência de Deus. É necessário nós enxugar nossas lágrimas e começar a entender o mistério de Deus sobre a nossa vida. Não adianta você chorar tanto no teu problema. Lembra-te, se o problema chegou, é porque tens a capacidade de suportar. Quem tem a capacidade de suportar o problema é porque tem a capacidade e a unção de Deus para se livrar deste mesmo problema. A Bíblia Sagrada fala que Jesus está a crescer. Enquanto Jesus crescia, a Bíblia narra no livro que nós acabamos de meditar, no livro de Mateus capítulo 4, versículo 1 até 4, a Bíblia Sagrada narra que Jesus, o Espírito de Deus, levou Jesus para o deserto. A Bíblia está clara para ser tentado pelo diabo. E automaticamente eu fiquei a me perguntar, por que Jesus, que Deus, o Espírito de Deus, levou Jesus para o deserto para ser tentado? E eu comecei a compreender é que Jesus estava passando uma caminhada que deveria enfrentar muitas coisas, e era necessário que Jesus passasse para o deserto, porque quando era menino, Deus livrou ele da matança do rei Herodes. Mas Jesus já não é mais menino, Jesus agora cresceu, o Espírito de Deus está sobre ele. Primeira coisa que eu quero falar antes de eu chegar até na tentação de Jesus, é quando Jesus foi batizado, automaticamente veio uma pomba e pousou, quer dizer que o Espírito de Senhor veio em forma corpórica de uma pomba e pousou sobre o mestre. E ao mesmo tempo veio uma voz que disse: esse é o meu filho amado, com quem me comprazo. E eu começo a entender é que aquela voz veio para testemunhar para João Batista quem está a ser batizado, porque João Batista não conhecia o mestre. João Batista, se vocês analisarmos muito bem no livro, muita gente João Batista batizava, mas quando ele batizou Cristo, veio aquela pomba e o Espírito Santo desceu sobre ele e veio a voz que testemunhou. E eu começo a entender é que tem pessoas em que Deus vai se responsabilizar a apresentar. Só que nos tempos de hoje é que muitos pregadores, muitos santos do Senhor estão a se apresentar ele mesmo, não estão a permitir que o Espírito Santo lhe apresente. O que me chama a atenção é que Deus apresentou seu filho para João Batista. Quer dizer que João Batista não conhecia o mestre. Ou você conhece por ter medo de discernimento, ou você não vai conseguir ter a capacidade de conhecer quem está à tua frente. E eu começo a entender, quem tem graça não é necessário ser apresentado. A graça que está sobre ele automaticamente vai lhe apresentar. Eu estou a falar da obra, eu estou a falar da unção. Quem tem a unção não é necessário se apresentar, porque a unção que está nele vai lhe apresentar. Por isso é que a Bíblia Sagrada está dizendo várias vezes as obras que Jesus fez e as pessoas testificaram que Jesus era profeta, é através da obra. Você não vai sonhar Jesus dizendo eu sou profeta. Jesus não se apresentou como profeta, mas a graça que Jesus carregava apresentou ele como profeta.
Então começo a entender que nós somos identificados através da graça que habita sobre as nossas vidas. Quer dizer, não se preocupa, ainda que o homem não te conhecer, a graça que está sobre você, daqui a nada vai te apresentar para o mundo, daqui a nada vai te levar noutra dimensão. Se quer ser as grandes coisas, então paga preço, porque que te leva é a graça, que te leva é a unção. Muita gente quer ser apresentado porque não tem graça. Muita gente quer pregar no altar grande, mas não tem graça para pregar lá. E eles querem ser apresentados por ter medo da influência. Mas Deus não depende da influência dos teus amigos. Deus não depende da influência do teu pastor ou da influência do evangelista ou do ministro. Deus depende da unção que ele estabeleceu sobre a tua vida, porque ele sabe a unção que ele derramou sobre a tua vida vai te levar para outro lado, e outro lado é o lado da manifestação. Eu começo a entender é que depois de Jesus ser apresentado para o povo, agora o Espírito de Deus está a levar Jesus para o deserto. Por que Deus não levou o seu filho no deserto? Porque Jesus já era grandinho. Quem cresce não vai ser mais necessário ser escondido, mas tem que ser apresentado. Quando Deus te apresenta, automaticamente as pessoas têm que saber quem você é. Se Deus te apresentou como profeta, irmão Obed, automaticamente as pessoas vão ficar atentas para ver você a profetizar, para ver você a fazer de acordo da tua apresentação. Então começo a entender que Jesus foi levado para o deserto, porque em outra hora Deus havia apresentado o seu filho para João Batista. Agora estava a ser necessário as obras de Deus se manifestarem no seu filho. Para se manifestar do outro lado é necessário passar para o deserto. Eu não sei se alguém aqui está a entender. Jesus estava a ser preparado para o outro lado, e no outro lado não é algo que se passa facilmente. O outro lado é outra dimensão. É necessário nós entendermos, porque a unção que nós queremos, os púlpitos que nós ansiamos, o lugares onde queremos pisar, é necessário nós passarmos para o outro lado. Se nós passar para o outro lado, não vai haver graça, porque o outro lado testemunha a graça que Deus estabeleceu sobre a tua vida. E eu compreendo que Jesus está sendo tentado por Satanás. Primeira tentação que Jesus vai dizer: se tu és o filho de Deus, transforma essa pedra em pão. Porque Satanás compreendeu alguma coisa. Satanás entendeu que esta aqui está passando num outro nível, está no deserto. Primeira coisa ele entendeu: está sem comer, está sem beber, automaticamente tem fome. Ninguém pode ficar sem comer, sem beber, se não tiver propósito. E Satanás compreendeu: se este homem está assim, é porque alguma coisa está se passando sobre a vida dele. Então ele foi tentar Jesus, dizendo: se tu és o filho de Deus, transforma essa pedra em pão. Mas Jesus está dizendo que nem só do pão viverá o homem. Quando eu encontrei essa palavra, me trouxe duas interpretações. Primeira interpretação que veio na minha cabeça é o seguinte: é a respeito do pão. O pão representa alimento. O pão é a necessidade do homem. O homem necessita comer, o homem necessita beber, o homem necessita estar bem posicionado fisicamente. E outra interpretação é a respeito do pão, é que é espiritual. Eu estou a falar do desejo de Deus sobre a tua vida. Existe pão que vai alimentar a tua carne, mas existe pão que vai alimentar o teu espírito. Não sei se você está a entender. Jesus estava bem alimentado espiritualmente, mas fisicamente ele não estava bem alimentado. Satanás tocou no alimento da carne, mas não pode tocar no alimento do espírito, porque aquele que te alimenta é espiritual. Não pode até tocar na tua carne, te falando que você é falso, é carne. Pode até murmurar com aquilo que você faz em Deus, é carne, mas não podem tocar na tua chamada, porque a tua chamada não é carne, a tua chamada é espiritual. Eu começo a entender: ninguém poderia tocar na chamada de Jesus, porque Jesus estava passando para o outro lado. Amém. E eu começo a entender que a necessidade em que Satanás tocou era uma necessidade física.
Quantas vezes nós não passamos necessidade física? Porque a necessidade física pode influenciar a necessidade espiritual. Como assim? Eu quero dizer o seguinte: se nós olharmos muito pelas coisas físicas, pelas nossas necessidades físicas, nós vamos esquecer da necessidade espiritual. Por isso que muitos cristãos estão se abalados pelas dificuldades. Muitos cristãos já não estão a orar mais, porque os problemas estão a assolar, porque as dificuldades estão a aumentar. Mas algo me chama a atenção, é que o desejo de Deus é que nós tenhamos paz. O desejo de Deus é que seus filhos tenham paz. Se não tens paz, clama ao Senhor, busca ao Senhor. O Espírito Santo não está de efeito para a tua vida. Muita gente está a deixar o Espírito de Deus está em efeito na vida dele, sem saber que o Espírito Santo é a coisa mais importante desta terra. Sem a presença de Deus nós vamos falir, sem a presença de Deus nós vamos desistir. Mas pela graça de Deus eu começo a entender que pessoas cheias do Espírito de Deus têm a compreensão, têm o entendimento que a carne pode até ser difícil, a necessidade pode até ser difícil, mas é uma necessidade que não é difícil. Orar não é difícil, buscar a presença de Deus não é difícil, a presença de Deus não é difícil para aqueles que estão disponíveis a buscar. A presença de Deus é difícil quando a pessoa alimenta mais a carne e não alimenta o seu espírito. E eu começo a compreender é que a Bíblia Sagrada vai dizer é que a necessidade que Jesus tinha a necessidade de comer, tudo bem, ele era homem, tinha essa necessidade, é normal, mas é que a necessidade que Jesus estava bem alimentado era o espiritual. Quer dizer, se você alimenta o teu nível espiritual, então o teu desejo da carne vão morrer de fome. Eu não sei se alguém aqui está a entender. Quem alimenta o espírito automaticamente mata o desejo da carne, porque há uma luta entre o espírito e a carne. Só vence quem é bem alimentado. Você consegue entender que tem necessidade de beber água, tem necessidade de comer. Quando você bebe água, parece que até, meu Deus do céu, a fome cessa, mas não cessou. A água que está no teu organismo até está a suportar a fome, mas daqui a pouco, daqui a nada, a necessidade de comer vai voltar. Sabe por quê? Porque não alimentaste. Mas se você alimentar bem a necessidade de comer, daqui a nada não vai sentir mais sede. Por quê? Porque alimentaste as duas coisas. Tem necessidade da carne que tens que alimentar, tens que comer bem, tens que vestir bem, tens que estudar bem, tens que se informar bem, tens que trabalhar bem. São necessidades da carne, mas a necessidade do espírito tem que falar mais alto do que a tua necessidade da carne. A Bíblia Sagrada fala é que Jesus estava, irmão Obed, a caminhar com seus discípulos. Só que no livro de Lucas, que nós acabamos de meditar, estava a narrar a respeito de uma viúva. Só que esta viúva estava para outro lado. O que está acontecendo? É que Jesus estava passando para o outro lado, a mulher também estava passando para o outro lado. Só que a mulher era viúva. Por que era viúva? Porque o marido morreu, é óbvio. Então começo a entender. Só que naquela época, quem trabalhava era somente homem. Quem sustentava o lar era o marido. Então eu entendo, quando aquela mulher perde o seu marido, a esperança fica para o filho, porque o filho é homem, automaticamente vai trabalhar para sustentar a mãe. Mas só que me chama a atenção é que o filho também morre. E eu começo a compreender é que perante ao funeral estavam a levar a criança. De repente está a se levantar, uma multidão está a seguir também a viúva, acompanhar o funeral, assim como acontece no dia de hoje. Nós vamos no funeral, acompanhamos o nosso próximo, damos nossos pésames, é muito normal, somos homens, temos sentimento. Então uma multidão acompanhava aquela viúva. Mas o que me chama a atenção é que Jesus Cristo estava vindo também do outro lado. Jesus olhava e se encontrou com aquela viúva. Jesus não perguntou quem morreu, Jesus não perguntou a causa da morte da criança. Primeira coisa que Jesus vai dizer é o seguinte:
não chore mais. Mas por que Jesus disse na viúva, não chore mais? Muita gente disse na viúva, para não chorar, fica calma, Deus está contigo. Quantas das vezes nós perdemos alguém e as pessoas têm nos consolado, têm nos abraçado, têm desejado paz sobre a nossa vida. E aquela viúva, talvez alguém também fez a mesma coisa, disse não chore mais, acalma teu coração, abraçou, talvez beijou, talvez fez alguma coisa para acalmar a viúva, mas de repente Jesus está a repetir a mesma palavra, mas não chore mais. Mas só que Jesus está falando, não chore mais, para trazer alguma coisa. Talvez a viúva não entendeu por que Jesus disse não chore mais. Talvez a viúva interpretou a mesma palavra, não chore mais, como uma multidão. Mas está dizendo, não chore mais, porque eu sou a solução do teu problema. Porque eu estava a passar para outro lado, mas só que a multidão, meu Deus do céu, o cadáver que estou a enterrar está a impedir eu passar para outro lado. Não sei se você está a entender. O que eu quero trazer nessa noite é que aquilo que está a impedir de Deus te levar no outro lado, nesta noite Deus irá te retirar. Eu não sei o que está impedindo você atravessar, eu não sei o que está impedindo você, meu Deus do céu, de passar para outro lado. Isso é muito comum na Bíblia Sagrada, irmão Pedro. Assim também aconteceu no povo de Israel. Para eles passarem para outro lado, havia o mar vermelho, era impedimento. Mas Deus, meu Deus do céu, ninguém impede aquele que tem promessa de Deus de passar para outro lado. Automaticamente o mar deve ser aberto para nós passar para outro lado. Não entendeste? Eu vou falar do Eliseu. Eliseu também estava para uma nova jornada profética na vida de Eliseu. O que é? É o seguinte, Eli deixou a capa e Eliseu chegou até o rio e disse onde está o povo de Israel, e ele queria a confirmação da unção. Quer dizer, automaticamente ele bate a capa, o rio se abre e ele passa. Quer dizer que a unção que Deus estabeleceu sobre a tua vida vai te dar a capacidade de você passar para outro lado. Deus não vai permitir a sua grandeza na tua vida falecer. Deus não vai permitir o que está impedindo dele de levar para outro lado. Deus vai trazer abundância. A viúva chorava, tudo bem. A viúva perdeu o filho, tudo bem. Ainda não tem esperança, tudo bem. Mas ele se encontrou com alguém diferente. Ela se encontrou com alguém diferente. Alguém que está a passar para outro lado. Deus não vai permitir aquilo que está a afligir a tua vida, matar a tua chamada. Tem pessoas que estão a morrer. A chamada está a morrer porque não estão a conseguir passar para o outro lado. Eu disse na semana passada, só entendo o outro lado aquela pessoa que compreende o agir de Deus. Só entende o outro lado aquela pessoa que se disponibiliza na presença de Deus. Grandes revelações vêm para pessoas disponíveis. Então o que eu começo a dizer, começo a entender, é que Deus olha para você pela tua disponibilidade, Ele vai dar graça. É muito comum, é muito normal nós passar dificuldade, mas Deus está dizendo, não seja como a viúva de Nair. Se estás como a viúva de Nair, não se preocupa. A palavra de Deus nessa noite é, não chore mais, porque você não vai se impedir, meu Deus do céu, que os teus problemas não vão impedir de você passar para outro lado. O outro lado é difícil de passar. Jesus não escapou, passou. Elias passou. Meu Deus do céu, eu começo a compreender que muitos homens na Bíblia passaram também para o outro lado. Como assim, pregador? Eu começo a falar de Paulo. Paulo passou do outro lado. Primeiro que Paulo não compreendia o outro lado, perseguia. Quem não compreende o outro lado da graça que Deus estabeleceu sobre a tua vida vai te perseguir. Mas na vida de Paulo foi o contrário, perseguiu, mas não ficou na perseguição. Ele passou a ser perseguido porque ele passou para outro lado. Outras igrejas têm que entender, é muito comum. Já faz tempo que homens de Deus vieram passar para outro lado. Passar para outro lado não é fácil. Jesus, a Bíblia Sagrada fala que depois
depois dele ser morto, ele ressuscitou e automaticamente subiu para o céu num corpo glorioso. Assim também somos nós vamos ser arrebatados, mas para nós sermos arrebatados, quer dizer, automaticamente vamos passar para o outro lado. Mas para você passar para o outro lado, vai haver tentações, vai haver choro, vai haver, porque passar para o outro lado não é fácil. Passar para o outro lado para pessoas que estão disponíveis em buscar a face de Deus. Passar para o outro lado é aquelas pessoas que têm a certeza da grandeza de Deus sobre a vida deles. Passar para o outro lado. Vamos deixar a quarta parte para a próxima quarta-feira. Você se coloca em pé.